E o último movimento que eu fiz na minha vida, que fez a minha vida mudar de uma forma espetacular, eu vou deixar para o final. É sobre a importância de se movimentar na sua vida para ter bons resultados. É sobre isso que eu quero falar hoje com você neste vídeo. Então, me acompanhe até o final desse vídeo. Mas antes disso, eu peço para que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e dá like, dá dislike, comenta e fala para mim se você está se movimentando de uma forma inteligente ou não para ter bons resultados na sua vida. Vamos comigo até o final do vídeo, que eu vou falar no finalzinho o melhor movimento que eu fiz na minha vida. Para contextualizar a importância do movimento, você sabe o que é inércia? Inércia, imagine que você está num ônibus ou no carro e o carro está em movimento. Aqui, faz de conta que essa caneta aqui é um carro. E aí, eu não sou físico, tá? Mas foi o que eu aprendi na escola há muitos anos atrás. E sabe quando você está andando no ônibus e o ônibus está andando assim, dá aquela freada e todo mundo vai para frente? É o efeito da inércia. O seu corpo está parado, algo que estava em movimento deu um chacoalhão e você teve que ir para frente. Não é sobre esse movimento que eu estou falando. Não é sobre o movimento de esperar as coisas externas acontecerem para que você se movimente. Eu estou falando dos movimentos que você precisa fazer para que as oportunidades sim apareçam. Porque muitas vezes a gente fica aguardando as oportunidades caírem do céu, como se fosse mágica, mas você e eu muitas vezes não fazemos nada para isso. Vou te dar um exemplo. Eu não sou nenhum exemplo de forma física, eu estou bem acima do meu peso. E qual que é o segredo para que eu resolva esse problema? Alimentação correta e exercício físico. Qual é o movimento que eu estou fazendo na minha vida para ter esse resultado agora? Nenhum. Não adianta a inércia tá acontecendo, ter várias academias funcionando, várias pessoas especialistas falando sobre dieta, todo mundo. E se eu não me movimento, se eu não vou até a solução? A primeira movimentação que eu fiz foi quando eu tinha 14 anos. Decidi na época que queria trabalhar. E então fui trabalhar como empacotador em um supermercado. Eu me coloquei à disposição do proprietário do supermercado, eu nem sabia o que eu ia fazer, mas o que me interessava naquele momento, com 14 anos, aquele jovem sem saber o que ia fazer, era trabalhar, era entender como o mercado de trabalho funcionava. Lembro na época que o salário mínimo era R$ 92. Sim, R$ 92. Enfim, trabalhei lá por muito tempo e a carreira aconteceu, as coisas foram acontecendo e em um momento da minha vida, eu tive que fazer um segundo movimento, um movimento muito importante. Que me colocar à disposição, e eu já tinha, estou falando, eu dou um salto de 14 anos para 26 anos. Muita coisa, são 12 anos de trabalhando como CLT para algumas empresas, onde eu decido me movimentar e me colocar à disposição do empreendedorismo. Eita decisão que foi difícil tomar. Na época, eu já tinha minhas duas filhas pequenas, trabalhava numa grande instituição financeira, tinha um bom cargo, um bom salário, mas sim me movimentei, me coloquei à disposição do empreendedorismo para trabalhar, na época, no segmento de transporte. Que movimentação diferente. E muitas vezes, esse movimento não acontece na vida de uma pessoa pelos medos do, do novo, do desconhecido. Isso aconteceu comigo, sim, mas foi muito importante me colocar à disposição do movimento do empreendedorismo. E aí o resto foi história. O terceiro movimento que o Careca dos Negócios fez, aí a gente dá um salto de 26 anos para, deixa eu fazer uma conta aqui na cabeça, para 38 anos. Esse é o terceiro movimento. Então são mais 12 anos. Então são 14 com 38, 24 anos se passaram. Um terceiro movimento muito importante foi o movimento de pegar uma das minhas empresas e colocar à disposição do mercado para que ela fosse adquirida por um fundo de investimento. É isso mesmo, meu querido.
Eu já ouvi do Flávio Augusto, que é um cara que eu respeito muito, que empresa serve para 3 coisas: ou vai ser herdada, ou ela vai falir, ou você vai vender. Então, uma das empresas que nós tínhamos, coloquei à disposição do mercado na época, quando eu tinha 38 anos, e sim, ela foi adquirida, um percentual significativo dela. Ainda sou sócio dessa empresa, mas foi um movimento espetacular daquele menino de 14 anos que começou a trabalhar como empacotador de um supermercado e depois de 24 anos fez um bom negócio com uma empresa que ele fundou. Então, são 3 movimentos muito importantes que partiu da minha vontade: querer trabalhar, querer empreender e querer colocar a empresa à venda. Você quer saber qual foi o quarto movimento? E eu vou te falar que esse quarto movimento é o movimento que resume todos os outros movimentos, porque não foram só esses 3 movimentos que eu fiz. Eu considero esses os mais importantes, mas existem outros. Mas esse quarto movimento é um movimento que me motiva a fazer todos os outros movimentos. O movimento aconteceu quando eu tinha 19 anos e decidi formar uma família. Exatamente, com a minha maravilhosa esposa Amanda. Estamos juntos já há 24 anos. Decidimos fazer uma família. Hoje temos 2 filhas maravilhosas, a Annelise e a Fernanda, que já trabalham com os nossos projetos das nossas empresas. Ter feito esse movimento de optar por ter uma família é o que me fortalece todos os dias e me faz sempre estar em movimento para criar novos negócios e novas coisas. Porque é para essa família que eu levanto todos os dias. Esse foi o maior movimento da minha vida: ter uma família. Se você gostou desse vídeo, eu te peço mais uma vez, dá um like, compartilha, se inscreve aí no canal. E se você tem alguma sugestão de assuntos sobre negócios, vamos lá, vamos bater um papo. Forte abraço!